esforçando, eu estou dando o meu melhor, eu estou amando a Deus acima de todas as coisas. Porque na hora de Deus recompensar, Ele não vai olhar o resultado humano, Ele vai olhar o quanto vocês... Porque, por exemplo, pode ser que alguém olhando de longe fala bem assim, ele não fez um bom trabalho, porque olharam humano, mas Deus sabe o quanto que você se esforçou para chegar lá. É verdade. Lembra da oferta da viúva? As pessoas estavam ofertando, os ricos ofertavam grandes quantias de dinheiro. Olhando assim humanamente, parecia que quem deu mais foi quem estava dando nota de R$100, notas de R$1.000. E Jesus olhava para aquelas pessoas que estavam ofertando e falou assim, verdadeiramente essa mulher, essa viúva, foi a que ofertou mais. Porque esses deram grandes quantias daquilo que lhes sobrava. Ou seja, não teve esforço para fazer. A gente vai entendendo no decorrer da Bíblia que é servir a Deus, a um Deus se faz sacrifício. Quanto mais sacrifício eu faço para servir a Deus, maior está subindo a minha oferta, o meu culto a Deus como cheiro suave. Então dentro do carro houve essa questão. Poxa, a gente podia... Eu fiquei preocupada com ela. Eu perguntei, Eu falei, meu Deus, será que ele está parado lá e vai que não volta nem para frente? Não, se eu tivesse ido mais um pouquinho para frente, eu tinha ficado preso. Aí estava tudo Como eu parado. percebi que não estava andando, eu falei assim, pedi até para Taná, Fui andando desce o correndo carro lá naquele sozinho. rapaz e pergunta como é que está o trânsito. No meio da avenida. Ou se está devagar. E o rapaz falou, para lá ninguém passa. Deus. Aí eu entrei para dentro do posto PKR e dei a volta. E aí foi quando eu liguei, mandei mensagem para os meninos e falei, avisa o pessoal que a gente não vai conseguir chegar não, tá tudo fechado aqui para lá. Mas até o posto PKR nós conseguimos chegar. E estava tranquilo, o trânsito estava livre, estava fluindo bem. E eu subi no carro ainda em cima Só para lá poder no ver. negócio. O trânsito estava muita gente. Não dá. Eu tinha acabado de perguntar a ele por que se Deus está no controle de tudo, foi quando ele ensinou. Então, Graças a Deus. é isso que vai interessar para Deus. Por que Deus assim não avisou antes? Porque Ele queria ver até onde você vai. Uma vez eu questionei a Deus assim, por que eu iria ficar na igreja com pouca gente? O Senhor falou assim, não olha para aquelas pessoas que não estão vindo, nem para aquelas que estão indo embora. Eu estou olhando para aquelas que estão ficando. Mas nós voltamos 2 vezes, não foi? Sim, teve uma da chuva, que o Braz mandou recado, mas não chegou a fumaça lá, então não consegui ver o sinal. Meu pai. Tem que ter esse controle, por exemplo, mandou um áudio, porque no WhatsApp você vê se eu visualizei ou não. Tem como até saber que hora que eu visualizei. Aí eu olhou para o pastor, não visualizou não, porque não está verdinho aqui, não acendeu. Vou dar ligada para ele. Então, vou avisar. É igual, por exemplo, chegamos lá, a gente viu o que eu fiz, rapidamente eu avisei vocês. E fiquei muito feliz mesmo, porque o auxiliar, vocês já estavam louvando, o auxiliar falou, a gente vai fazer isso. Você viu? Nós vamos tudo dar. O culto foi no carro, né? Deus seja louvado. Então vocês estavam louvando, o culto continuou, teve o culto, não é isso? Ou seja, não preciso do pastor para ter culto. Eu aqui sou só uma peça substituível. Deus pode colocar alguém melhor, muito melhor do que eu. Vocês é que são importantes. Sim, mas a igreja não pode depender de mim. Não, tá certo. Tem que ter os irmãos para fazer o culto. A gente precisa sim, pra gente crescer. Sim, Você sabe. mas o bom de eu não ter vindo é que deu oportunidade para ele se manifestar. Quando eu era auxiliar, eu não estava na direção da igreja, só o auxiliar organizado, eu ficava torcendo para o pastor não vir. Eu falava, Senhor, dá um engarrafamento lá para o pastor não conseguir chegar. Porque eu queria pregar. Então lá se eu tinha oportunidade, se o pastor não viesse. Eu olhava para o culto assim, vi se não tinha alguém mais importante do que eu, se não tinha um dirigente ali, de repente alguém com a patente maior. Aí as irmãs louvando, elas não gostavam de pregar não, então elas ficavam observando, tem um varão prega. Aí eu olhava, aí vinha a menina louvando assim, Auxiliar, se o pastor não vier, fica na brecha aí. Meu irmão, eu já nasci na brecha, já saí de casa na brecha, eu estou orando na brecha, aliás, estou orando para não chegar. Porque eu estava com sede, porque eu tinha muita batalha. Eu ia 3 horas de Bíblia por dia, 6 horas de Bíblia por dia. Então eu queria ter oportunidade. E aí eu quero que esse desejo esteja no coração de vocês. Não é o contrário, meu Deus, estou vazio, o pastor vem assim, o quê? Eu estou vazio aqui, não tem nada. Não, você tem que estar cheio. Soldado vai para a guerra com muita bala. Entendeu? Eu diante de Deus, eu ficava torcendo para que ninguém viesse. O pastor chegasse atrasado.
Uma vez eu falei com o pastor, a gente tratava os presbíteros, né? Como pastores. E uma vez eu falei assim, presbítero, estava orando para o senhor não vir. Estou triste que o senhor chegou. Não que a presença dele não era importante, mas que ele chegasse pelo menos atrasado. Tinha vez que era assim, até no máximo 8h10 passava a palavra. Era 8 horas. No máximo 8h10. Tinha que passar a palavra. Aí o que acontece? Às vezes eu olhava para o relógio e falava, 8h03, não vai vir não. Não vai passar a palavra. Aí, acho que ele ligava de lá. Segura que eu vou, estou chegando. Eu ficava triste. Eu fazia sinal para a irmã falou assim, pediu para prolongar mais um pouquinho que está chegando. Aí um dia eu cheguei, estava na porta assim, esperando o presbítero chegar. Ele chegou, eu falei, poxa, presbítero, estou triste, o senhor chegou no horário. Estava torcendo para o senhor chegar. Ele falou, não, eu pedi para a irmã segurar, eu tenho que dar uma palavra importante para ele. Mas ficava ali, naquela expectativa dele no fim. Então, viemos até o nosso posto PKR, eu dei o meu melhor, minha família estava comigo, nós demos o nosso melhor. Não consegui chegar no nosso culto, porque o seu culto ele não termina aqui. Ele começa quando você decidiu que está aqui. Todo aquele processo de você decidir na sua mente, já pode perceber que o diabo vai trabalhando ali para aquilo não acontecer. Ó, eu estou com uma kitnet para alugar. O que teve gente ligando hoje para mim, vou demonstrar a casa para alugar. Aí eu falei, hoje eu não posso não, tenho compromisso. Se quiser amanhã você vem. Estou nem aí, pode ligar alguém e falar assim, ó, estou com a corrida aqui, para tal lugar eu te pago R$500. Eu falei assim, olha, chama outro que não dá não. Hoje não tem preço. Já foi comprado. Então, foi muito importante. Né? Fiquei feliz que eu vi vocês louvando. E que os auxiliares aí se prontificaram a dar uma palavra para a igreja. Porque é isso que eu preciso. Preciso de eu estar aqui. Eu vou vir. Mas eu preciso que vocês se interessem para fazer a obra. Para a igreja crescer. E isso vai fazer vocês ficarem fortes. Mateus 4, né? É 4 ou 3? 3:14. Então vamos lá. O batismo de Jesus. Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Qual que é a idade de Jesus nessa época aqui? Quem sabe? 30 anos. 30 anos. Do 0 aos 30 anos, Jesus venceu o pecado. Agora, dos 30 aos 33, ele vai nascer como cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Mas a lei, ele cumpriu toda a lei de 0 a 30 anos. Então ele venceu o pecado durante 30 anos da vida dele. E do 0, agora no batismo, ele vai nascer como cordeiro. Quando João ver ele, João vai dizer assim: eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro que tira o pecado, não é sua boa vontade. É Deus. Percebe isso? Que é o cordeiro de Deus que tira o pecado, não é eu que tiro o pecado de mim mesmo. Porque o que a igreja ensinou é o quê? Que você tem que se esforçar para que você não peque, para você ser santo. Você não é santo porque não peca. Você é santo porque o cordeiro morreu pelos seus pecados. Porque confunde-se muito santidade com santificação, com consagração e apresentação. O que é ser santo? Santo é ser separado. Quando você foi separado por Deus para fazer a obra, Ele te santificou, te separou. Então, a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus na terra, ela é santa. Só que lá fora, quando a gente fala de santidade, o que a pessoa pensa? Que não tem pecado. Se aqui tiver cheio de gente, eu perguntasse assim, irmãos, quem é santo vem aqui na frente? Muitas pessoas não viriam. Porque nessa hora, o que a consciência dele fala?
eu pego. Aliás, ele já não vai, mas vai ficar de olho quem vai. Alô, irmão. Santarão. Teve coragem de ir lá na frente, irmão. Só que ser santo não quer dizer que não tem pecado. A igreja é santa e nem por isso deixou de ter pecado. Separado. Ela foi separada para fazer a obra de Deus. Pastor, mas o que é então santidade? Santidade é tudo aquilo que eu faço exclusivamente para Deus. Por exemplo, se Deus te separou, por exemplo, o nosso culto, ele é um culto santo. Aquela hora do culto é uma hora sagrada, porque ela foi consagrada, foi separada para adorar a Deus. Então, quando você pega aquele horário para fazer qualquer outra coisa, você está violando aquilo que é de Deus. Agora, santificação. Não, santificação é oferta. Santidade é aquilo que eu sou em oculto. Você não é santo. Você é santo. Ser santo não é sem pecado. Agora, santidade. A santidade é aquilo que eu tenho em Deus. Porque a gente costuma fazer o errado escondido, quando ninguém está vendo. Eu até falei com a minha esposa, eu falo que a força do pecado é ocultá-lo. Quando alguém quer errar, ela não quer fazer publicamente. Ela quer fazer o quê? Escondido. Por isso que a obra de Deus ela é feita às claras. Por isso que Deus não gosta de nada oculto. Ele gosta de revelá-las. Então, santificação é uma oferta, santo, separado. Santidade é aquilo que eu faço em oculto. Quem eu sou, quando ninguém está vendo. Eu sozinho. Aquilo ali é santificação. Aquilo ali é santidade. Entendeu? Porque tem muita coisa que a gente não faz perto das pessoas. E quanto mais você for nu, desnudo para as pessoas, mais perto você está de Deus. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa transparente, despido para Deus, porque para Deus você não consegue esconder quem você é. É verdade. O Adão, quando pecou, mas a Eva, o que eles fizeram rapidamente? Se cobriram. Colocaram folhas de figueira, eles costuraram, tentaram se cobrir com folhas de figueira. Mas quando Deus apareceu na viração do dia no jardim, o que ele falou? O que Adão fez? Ele se escondeu. E por que ele se escondeu? Porque ele estava com vergonha. Ué, mas ele não estava com vergonha? Então por que ele se escondeu? Porque ele sabia que aquela folha de figueira não podia esconder o pecado dele diante de Deus. Porque Deus sabia todas as coisas e conhece todas as coisas. Agora, tem pessoa que ela consegue, conscientemente, inconscientemente, se esconder. Ela acha que aquilo que ela está fazendo ninguém sabe. É verdade. Que se ela soubesse que aquilo não está encoberto, ela talvez não faria. Então, quando Adão viu que Deus vinha, ele vai dizer, Deus vai perguntar, Adão, onde tu estás? Ele vai dizer, eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Você comeu do fruto, do fruto que eu disse para você não comer? Ele falou, a mulher que me deste comeu. Então ele se escondeu porque estava com medo. Medo de quê? Por que as pessoas mentem? Medo da verdade. E por que tem medo da verdade? Porque a verdade vai expor ele, né? Exatamente. E como ele está cheio de bloqueio, ele se importa com a opinião dos outros. Isso aí. Então ele fica tentando fazer o quê? Mentir, encobrir, maquiar. É verdade. Então quanto mais eu estou nu para Deus,
Porque diante de Deus você tem que estar nu. Eu não consigo entender como é que você consegue achar que está diante de Deus tudo coberto. A Bíblia diz assim, ó, que os olhos de Deus são como chamas de fogo, que penetra até a alma e o espírito. Ainda que a alma e o espírito, eles não se dividem. Mas existe na palavra de Deus um discernimento, o que é espírito, o que é alma. Então, não existe lugar, não existe nada que está oculto diante de Deus. Então, a Bíblia diz assim, diante dos olhos de Deus nós estamos nu, patente, como uma chama de fogo, porque o fogo expõe tudo. Então, eu até disse outro dia, em outro estudo, que quando você sonha que você está nu ou está com pouca roupa perto das pessoas, o que você sentiu na hora? Porque você ainda está em processo de libertação, você ainda se importa com o que os outros pensam. A sua identidade diante de Deus não está clara. Quando a gente é aperfeiçoado em Deus, o nosso eu vai diminuindo e aquilo que é de Deus revelado em nós vai aparecendo. Você passa a não mais se preocupar com a opinião das pessoas. Por exemplo, se você fala alto, quem gosta de mentira, se importa com o que as pessoas pensam quando fala alto. Por exemplo, tem gente que não gosta de que você fala alto. Aí fala assim, nossa, você fala alto. Aí ele quer abaixar a voz para agradar fulano. Mas dentro de casa ele grita. Isso aí. Não é assim? É, só Jesus na causa. Pega as pessoas, ele trata todo mundo bem. A esposa bem, a mãe bem, o pai bem. Mas dentro de casa, grita, xinga, chama de bicho grande. Bicho grande. Porque na vida das pessoas é meu amor, meu anjo, minha pomba. Dentro de casa, minha anta, minha burra, sua baleia, né? Só nome grande. Então, o que acontece? Eu preciso ser nu, claro, transparente. Não é que eu tenho que ser grosso. Não é que eu tenho que ser grosso na frente e por trás. Se eu vou mudar, que essa mudança aconteça naturalmente, tanto dentro de casa quanto lá fora. Então, mas a gente está acostumado com o quê? Com o modelo de gente perfeita. E toma cuidado, porque as pessoas vão tentar fazer você fazer o quê? Ser o que ela acha que tem que ser. Isso, mas ela mesmo é. É verdade. Quando você pegar crente, esses crentes, eu chamo de crente bitolado, crente travado, bloqueado. Verdade. Pastor, o que é o crente bloqueado? É o crente religioso. Quanto mais religiosa a pessoa é, mais cheio de perfeccionismo ele é. É verdade. Outro dia eu estava falando com um rapaz que é amigo meu, que também é crente, ele é um desses crentes religiosos. E ele sabe que na minha rua lá tem uns vizinhos lá que a gente sai na faca. Faca na caveira. A gente grita mesmo, a gente chama pra briga. E aí, ele fica preocupado, porque eu sou pastor. Oh, Jesus. Eu falei para ele assim, se preocupa não, porque lá na minha rua não tem nenhum, a não ser minha família, não tem nenhuma ovelha minha lá. E as minhas sacas eu sou assim, faca na caveira. Mas não seria bom, olha o que ele falou comigo. Não seria bom, talvez, você tentar fazer as pazes com essas pessoas? Eu falei, filho, mas eu estou em paz com eles. Eu estou em paz. É eles que não têm paz comigo. Esse que te provoca, né? Falei, eu estou de boa. Falei assim, eu não carrego ninguém. Eu já aprendi a não carregar ninguém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você carrega alguém? Sabe o que é carregar alguém? Você fica magoado. O fulano tira a tua paz.
Você não dorme pensando na pessoa. Quanto mais uma pessoa te irrita, mais demonstra como ela te escravizou. Eu tenho pessoas que me carregam na vida dele, porque quando ele passa perto de mim, ele vira cá. Costa no chão. Até as cachorrinhas que não saem de casa preocupada, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está tomando um copo de veneno achando que vai me matar. Meu Deus. Porque aquele orgulho, aquela mágoa, aquele ódio está dentro dele. Faz mal pra ela. Eu não carrego ninguém. E é por isso que eu grito, chamo para faca, porque você não carrega ninguém. Mas se eu ficasse preocupado com a minha pessoa, não, eu não posso gritar, porque eu sou pastor. Aliás, eu nem sou pastor, eu estou pastor. Porque amanhã depois eu levanto o Braz, eu levanto o Maicon, o Marcelo, e falo assim, pode ir embora. Vou te levar você para outro lugar. Vai ser agora ajudante do irmão fulano. Porque o cargo que você ocupa não define quem você é. Você hoje pode estar pastoreando, amanhã não. Amanhã você pode estar ajudando um outro pastor. Mas tem gente que acha que é o pastor. E ele coloca até o cargo do pastor na frente do nome. Pastor Renato. Não, é irmão Renato, que também é pastor. Então, eu não estou preocupado. Você sabe que hora que eu falo que eu sou pastor? São poucas as vezes. Eu só uso essa identidade, essa autoridade de pastor, às vezes quando eu preciso falar com alguém acerca de algo importante espiritual e eu preciso que ela ceda. Porque se eu vou falar alguma coisa para ela, dependendo do que eu vou falar, e pode ser algo muito íntimo, ela pode achar que de repente é uma cantada ou algo parecido. Mas se eu me identifico como pastor, ela pode se abrir. Então, na verdade, eu só estou querendo que ela tenha segurança. Exemplo, já peguei passageira, que ela é lésbica, e ela é crente. Nasceu no berço evangélico. E como a gente entrou no assunto, fomos conversando, eu vi que ela entendia de Bíblia, nós começamos a conversar. E ela falou que o pai dela era pastor. E ela não conversava com o pai dela, mas com a mãe dela. A mãe dela também é pastora, mas a mãe dela tinha uma relação mais assim, de conversar com ela, ainda que sabia que ela era uma aprovada. E aí eu tive que dar a carteirada. Eu também sou pastor, eu quero te dar um conselho. Posso? Aí dei a carteirada. Mas fora essas vezes eu não falo. A segunda vez que eu falo que eu sou pastor é para mim mesmo. Às vezes, quando eu vejo a minha alma ali meio perdida e o corpo falando, minha mente falando comigo, para desviar do caminho, eu falo, ei rapaz, se enxerga, você é pastor. Não que o cargo de pastor é um cargo assim que me eleva no nível de ser maior. Não, a responsabilidade de estar guiando o povo. É só nessa hora, eu me lembro que eu sou pastor para me acordar no momento de fraqueza, no momento em que o corpo da gente dá uma rateada. São nessas horas. Então, quanto mais você está nessa intimidade com Deus, e Deus se revelou para você, menos você vai se preocupar com o que as pessoas pensam. Vai fazendo um teste. Por exemplo, amanhã faz um teste, decepciona 3 pessoas para ver como que você fica, como é que você reage. Como assim? Decepciona. Fala não para ela. Eu só chegar para você e falar assim, aqui, faz assim, assim. Estou afim não, quero. Ah, não, acabou. Eu todo dia. Eu não vou, eu não quero. Entendeu? Aqui, falando, pega aquela pessoa que você tem uma certa. E aquela pessoa te importa, não tem? Ah, não para ela, falando, quero, não vou. Não estou afim hoje. Vê se você consegue fazer isso. Ou se você é uma pessoa que, não, eu tenho que falar, né? Porque fulano, se eu não falar, fulano vai ficar chateado comigo. O que eu fiz com a senhora lá que a senhora ficou brava comigo? Vem cá, uma igreja aqui.
Cara. Se manifesta ali, irmã. Olha aqui, professor. Vai expor ela aqui no negócio. Não fica com vergonha da gente, não. Ele mandou eu ir embora lá da casa dele. Eu estou trabalhando. Uai, pastor, agora ia. Você não entendeu lá? Pegou pesado, hein? Pegou e muito. Eu tava trabalhando. Ela levanta 4 horas para fazer o Ó. café dele, tá? Estava trabalhando, ela chegou, eu falei, o que você quer? Pediu uma coisa ou outra, eu falei, acabou? Agora você pode ir embora. Pastor. Meu pagamento que pega, a senhora quer que eu vou lá receber doente? Eu não estou pedindo isso aí, não, estou só falando. Ó, vá para casa. Pastor, tipo assim, se tá me soando grosseria, vocês me desculpem. Não, foi de Eu Deus. tô dando pra senhora. É o tipo A dela. Tainá já tem uma idade que ela Vai sabe hoje, muito né? bem. A seu favor. Que ela sabe muito bem a hora dela chegar. A senhora já se preocupou o suficiente com o pastor também. O pastor, graças a Deus, está onde está. Primeiramente, graças a Deus, a senhora também como mãe. E pronto, e aqui? Isso. Vai dormir a senhora, acabou. Posso falar? pastor? Pode. No caso, assim, no caso, igual eu dei essa opinião para ela, mas assim, eu vou falar a minha opinião, Aham. né, no caso, que cada uma é de uma forma. Eu falaria com a minha mãe, porém não dessa forma, mas aí é uma coisa minha, porém eu falaria para minha mãe. Eu falaria, mãezinha, pelo amor de Deus, tá bom, mãezinha, mas a senhora não tem mais nada para fazer, tal, de uma forma que a gente geralmente costuma falar com a nossa mãe, eu e minhas irmãs. Exatamente. Tipo assim, mas eu entendo o Com senhor. a sua eu não falaria, eu falaria com ela. Com ela. Quem? você Eu? não- Então, Lá em então, casa é assim. eu com a sua mãe, eu não falaria como eu falei com a minha. Aí, mãe. Mas falaria. Aí, mãe. Mas é porque ela criou dessa Você entendeu? Lá em casa todo mundo fala brincando, é assim, é natural. É, mãe, de jeito não, de jeito E ela dele. insiste. Entendeu? Ideia, junto com João Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo, eu queria ser batizado por ti e vem tuas a mim. Por que João disse que ele carecia ser batizado por Jesus e Jesus foi até ele? O batismo, ele não é uma... Você está onde, pastor? Estou na Bíblia. Eu sei que Mateus. tá aqui. Eu sei, mas É, 13. era Mateus 4. 13, não grade 4 não. Não, ainda terminei. 3,13, Raquel. Você leu 17, ó, eu marquei aqui. Não, não cheguei nos 17 ainda não. Chegou, você leu. Então, quando eu falar assim que já li, mesmo que eu não tenha lido, ou já tenha lido, 3 anos. não fica, sabe, debatendo não, porque cria um ambiente de discórdia, né? No meio de todo mundo. Aí ela falou bem assim, poxa, o senhor me expôs. Ele falou bem assim, se você queria a resposta particular, por que você não perguntou particular? Então se você não quer ser exposto, não expõe os outros. Aquilo que você não quer que os outros façam, não faça a ele. Se você não gosta de ser exposto, não exponha outra pessoa. Você vai continuar? Não, te pedi perdão. Fica quietinha. E quando você fica quietinho, o assunto acaba. Mas João se opunha dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vem cruz a mim. João necessitava de fazer o quê? Então o batismo, ele é necessário ou ele não precisa? Necessário. Para quê? Para ser salvo? Eu gosto dessa olhar. Qual foi a pergunta? Fica triste não, minha mãe, porque quando você olha assim, a impressão que tem que você fala assim, uai, peraí, não precisa então não? Você tem dúvida, minha irmã? Pode perguntar, pastor, eu acho que tem que ser batizado. O senhor acha que tem que ser? Tem que ser batizado? Para ser salvo. Sim. E aí? Não. Eu acho, né? Deixa ela falar. Eu acho porque já para que nós, se nós temos que cumprir a palavra que está escrito e o que Jesus deixou para nós,
respeito a Jesus, eu sigo a Jesus, eu estou numa certa denominação, mas se, tipo, ele não crê no batismo. Eu acho, no meu pensar. Sim, eu quero que a senhora fale o que a senhora pensa. Na minha maneira de pensar e como eu fiz. Um Sim. dia, eu creio que todos têm que passar por isso. E se uma pessoa não passar, o que vai acontecer com ela? Ela crê em Jesus Cristo, ela confessou. Mas e aí? Mas aí, se não descer as águas, não está completo. Está faltando lá. Vai ficar faltando lá. Sim, mas eu quero saber se ele perde a salvação. Amado pastor, eu penso assim, porque se é o decreto que Jesus deixou, então se a gente não passar por aquilo ali, então é como se não estivesse fazendo algo certo, não tem? Para agradar a Deus, vai ficar pela metade. Vai ficar pela metade. Entendeu? A senhora não está errada. Posso falar uma coisa? Só um minutinho, Breno, senão eu perco. A senhora não está errada. Mas Jesus, ele não precisa que você faça nada, a não ser crer, para te salvar. É porque essa salvação, a gente tem que entender o que é a salvação. O que acontece quando a pessoa está salva? Eu vou explicar. Vê se vocês lembram aí, né? Quem lembra? Souza e Soteria. Quem lembra? Hã? Ó, Lembra, mas não. essas duas palavras, souza e soteria, elas significam salvação. Souza é livre de inferno, Ó, e soteria é poder reinar. Isso aí mesmo. vive Isso aí mesmo. Inferno. no inferno. Ladrão da cruz, a senhora acha que ele foi salvo ou não? Tinha dois ladrões, um à direita e um à esquerda. Um disse: se tu és mesmo o Filho de Deus, o Reino de Deus, né? Por que você não salva nós, né? Salva a si mesmo e a nós também. O outro vai dizer: rapaz, não faça isso. Nós fizemos por onde está aqui nesse lugar. Esse nada fez, ele é inocente. Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Ele foi salvo ou não? Foi, amado pastor. Mas ele não se batizou. Mas olha o privilégio que ele teve. Olha a diferença. Olha o privilégio que ele teve naquele momento. Né? Ele, naquele momento ali, ele se redimiu de todos os pecados dele naquele momento. E ele se humilhou para Jesus. Ele quis dizer que o outro estava se exaltando e ele não. Então, naquele momento, ele não teve tempo para se batizar. Mas nós temos todo o tempo do mundo para Então tá bom. cumprir direitinho como Jesus deixou. Deixa só ela, eu e ela aqui. Ninguém aqui não é jogada não. Como Jesus deixou para nós sermos batizados, quem crê vai ser batizado e salvo. Olha, então, aí o que acontece? Naquele momento ali, aquele ladrão, ele não teve tempo para isso, mas ele teve tempo o suficiente para ser humilde, para se redimir Mas, diante de Jesus. então a senhora crê que Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus não A faz senhora isso. já pegou para alguém no leite? Que a pessoa na hora levantou a mão e falou: eu creio em Jesus Cristo. Você acha que ela foi salva? Sim.
Mas ela não batizou. Mas olha só, mas olha a diferença entre uma pessoa ímpia, que ela não conhece a palavra, que ela não frequenta a igreja, que ela não aceitou Jesus, e de repente ela está no leito, já nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, e a gente ir lá e pregar para ela, e ela aceitar, igual fez o ladrão. Então, eles não tiveram tempo de se batizar. Mas o que eu quero dizer é que nós que aceitamos a Jesus em sua sã consciência e com bastante tempo para entender o que é certo e o que é errado, eu creio que sim. A senhora, eu e ela, ninguém vai poder orar não. E aqui agora também. Temos que Então tá bom. A senhora acha que quando eu prego para uma pessoa que está ali naquele último momento, Sim. certo? Sim. Que ele aceita Jesus Sim. e ele vai ser salvo porque você acha que Deus não dá mais tempo para nós? Se for da vontade de Deus naquele momento, Deus ainda dá cura para ele naquele momento, por algum tempo, para ele se redimir dos pecados e ainda procurar ser batizado. É porque, ele então, faz isso, mas quando Deixa eu te perguntar. Porque quando a gente vai ensinar isso para as pessoas, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. A doutrina ela tem que ser reta, ela tem que ser para um só. Então, é como se eu dissesse assim, Deus para um ele poupou, para outro não. Entendeu? Então, veja bem, a salvação, na salvação, que é a pessoa está crendo aí, que ela não pode ser na nossa mente, na nossa alma inconsciente, não pode ligar a salvação a céu. Nunca. Por que não, pastor? Porque o céu é mérito, é tomada força. E só os vencedores vão ter direito. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando de livre do inferno. Então, quando a gente prega com uma pessoa que está no leito, a nossa intenção é livrá-la do quê? Do inferno, não colocá-la no céu. Então, nesse caso, a salvação é livrá-la do inferno. Então, eu preguei para ela, ela aceitou de verdade, porque tem que ser de verdade, tem que fazer o apelo direito, e ela tem que crer direito. Naquele momento que ela creu, ela recebeu a salvação em Cristo Jesus. Essa salvação livrou ela do inferno para sempre, morrendo ou não. Porque se ela ficar curada e não vir para a igreja e não se batizar, mesmo assim ela está Livre do inferno. livre do inferno. Eu acho, olha, eu amo esse rosto. Irmãos, já tem uns 2 anos que eu estudo comportamento de pessoas. Para mim ser o que eu estou sendo, eu preciso entender o rosto das pessoas. Vocês não pensam. Por isso que eu fico assim, às vezes, quando eu foge do assunto, eu fico triste. Por quê? Porque quando eu estou ensinando, eu estou vendo semblante. Eu percebo que entendeu, eu percebo que não entendeu, que discordou, não discordou. Ainda que tudo isso é válido, porque o nosso intuito aqui é fazer você entender, crer de verdade. Então, eu gosto. Essa pessoa que a gente pregou para no leito, o ladrão da cruz, essa pessoa que ela creu, você já viu aquela pessoa que se arrependeu, depois se arrependeu que se arrependeu? Quem já viu isso? Ela se arrepende na hora da dor, na hora do câncer, na hora da bala, não é isso? Ela se arrepende, de verdade. Eu creio que ela se arrepende de verdade. Só que depois que Deus cura, que Deus livra ela daquela situação, ela se arrepende de ter se arrependido. Só que Deus não. Porque Deus não se arrepende. Aquilo que Ele dá, Ele não volta atrás. Em Romanos capítulo 11, se não me engano 10, 29 ou 11, 29, está escrito assim, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.
essa pessoa que a gente pregou no leito para ela, essa pessoa que a gente pregou para ela lá depois do tiro, naquele momento de sofrimento que ela levantou a mão e aceitou Jesus, mas depois ficando bola, assim, irmão, tem crente que vem aqui, tem ímpio que vem aqui, levanta a mão, começa a caminhar com a gente, depois ele faz o quê? Sai. Se arrepende, é ser arrependido. Exatamente. Que na minha visão ela não se arrependeu, ela não se converteu. E eu vou dizer, não precisa se converter para ser salvo. Você sabia disso? Que não precisa se converter para ser salvo? Eu gosto. Complicou mais aí. Pastor. Irmão, eu vou bagunçar mais a cabeça de vocês agora. Não precisa. Se ela somente crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ela se arrepende dos seus pecados. O que é arrependimento? Irmão, vou piorar. Eu acho que está muito fácil, vou piorar. A gente foi ensinado que precisa se arrepender. Não precisa. Viu? Ô, Brega, deixa só eu falar, meu amor. você não falou agora? Não, só eu falar. Entendi. Crer. Diga comigo assim, crer. 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 Eu vou te falar uma coisa com você. A gente muitas vezes crê, mas não tem força para se arrepender. O que é arrependimento? Deixar, as velhas práticas. Arrependimento. Noia. Está escrito na noia, tá, né? Ó, o cara tá indo aqui, não tá? Ó, tá indo pra cá. No meio do caminho alguém diz assim, se você continuar indo, você não vai conseguir chegar não, porque tá tudo parado lá no posto PKR. Eu acreditei? Não. Continuei indo. No meio do caminho, pouquinho antes de chegar, eu vi que tudo estava o quê? Parado. Naquele momento eu acreditei, mas não foi porque antes me avisaram, foi porque eu vi. Naquele momento que eu vi, a minha mente fez o quê? Se abriu, entendeu? Aí eu entrei dentro do posto e retornei. Voltei para lá. Mudança de rota. Tem muita gente que está na igreja, crê em Jesus Cristo, crê que Ele é Senhor, louva Ele, adora Ele, mas ainda não mudou de rota. Continua fazendo as mesmas coisas. Essa pessoa está salva? Tá. Está salva? Não. Está salva? Sim. Tá salvo. Tá sim. É isso aí que eu quero. Está sim, pastor. Tá. Porque ela não precisa mudar o comportamento dela Ela tá. para ela ser salva. Porque a salvação vem pela fé. Fica Eu o fundamento das não, coisas você não se vê. Minha irmã, pode ficar tranquila. É isso que eu quero. Eu quero desembrulhar vocês. Eu vou desembrulhar. Irmão, essa aqui tem 30 anos que eu ouvo. Se eu perguntar, ela vai errar. Porque eu quero que está dentro do subconsciente de vocês, irmão. Muita gente acha que é por merecimento, né? Por quê? Tá vendo? Porque eu vivo falando, quando eu pergunto de surpresa, você solta. Você não solta o que a sua mente decorou. Você solta o que você creu. É isso. É aqui dentro, lá dentro da alma, profundo. Pode perguntar, você pode discordar, não, pastor, não entendi. Na minha maneira de pensar e que eu aprendi até hoje, até aqui, que eu tenho lido na palavra, no Estado, eu entendo assim, que se nós, para ser salvo, temos que fazer o quê? Crer em Jesus, aceitar, ser batizado
prostituição, de se traía o marido não trai mais, se fazia algo, tudo que escandalizava, tudo que é profano, né, aos olhos do Senhor, as coisas ruins desse mundo, devemos abandonar. Por quê? Para obter a salvação, para a gente ser salvo. Se a gente está na presença do Senhor, aceitou Jesus, mas continua quebrando, botando, é como diz, para quebrar no ditado popular, eu não creio que uma pessoa dessa vai ser salva quando sair dessa terra, não. Tá vendo? Então não precisa de Jesus, né, pra Quer falar? Eu quero. salvar. Agora eu quero falar. O que acontece, mãezinha? Eu também entendo o jeito que a senhora está falando. E em alguns tempos atrás eu também entendia e foi ensinado igual a senhora também. Mas o que o pastor ensinou e que eu venho entendendo, no caso, no meu entendimento, é que realmente a senhora está certa, como o pastor falou, nesses pontos aí, tem que batizar, sim, porém, quando a gente crê, no momento em que a gente crê, né, assim, na verdade o exemplo do ladrão ali, dá um exemplo, que é tipo assim, que não precisa você ser batizado ou você se batizar para você ser salvo. Agora é diferente de reinar. Tem diferença entre ser salvo e reinar, porque igual na hora do leito já tem um exemplo vivo. Não deu tempo daquela pessoa se batizar, mas ela creu naquele momento e levantou a mão. Então ela foi salva. Aí mesmo que se dali para trás, ela, né, o Senhor deu outra chance a ela dela continuar e tal, e ela não quiser se batizar, para o inferno ela não vai mais, porém ela não vai reinar. Reinar você tem que fazer por onde? Porque tem que fazer por onde? E realmente, a senhora está certa. A gente tem que mudar os nossos velhos hábitos, né? Porque automaticamente é em questão de costume. Você vai mudar os velhos hábitos, você vai fazer aquilo que o Senhor ensinou, batizar, tudo direitinho. Porém, o que o pastor está querendo dizer em relação de salvação, precisa se batizar para ser salvo? Não, você tem que crer. Aí que eu entendi. Aí é o que eu estou te falando. A gente foi instruído dessa mesma forma aí. Tem que crer, ser batizado. Só que a igreja, mas só que a igreja, ela não ensinou a salvação como está na Bíblia. Até porque talvez não tinha esse conhecimento. Então, a gente estamos estudando mais e foi descoberto o seguinte, que na Bíblia, o Evangelho foi escrito no grego. E tem duas palavras na Bíblia grega que para nós não aparecem. Uma é sozo e a outra é soteria. Quem foi salvo sozo, ela só foi salva no Espírito. E ela foi livre do inferno. Essa salvação é a salvação em Cristo Jesus pela fé. Isso aqui não envolve obra, não pode ter obra. Eu vou melhorar isso. A salvação não pode ter dor. Diga comigo assim, a salvação não pode ter dor, esforço, suor meu. E Jesus já fez isso. Exatamente. Porque ela tem que ser de graça. Algo que é de graça, eu não posso participar. Só que eu preciso que você descolhe do seu cérebro essa ideia de que salvação, quando alguém levanta a mão, ele vai salvo, ele vai para o céu. Porque não vai. Pastor, para onde que ele vai? Essa salvação ainda não é geograficamente. É um perdão que é concedido a ela. É como se essa pessoa, ela não fosse, porque todo mundo estava indo para o inferno. Todos nós estávamos indo para o inferno. E qual era a causa de eu ir para o inferno? Não era porque eu pecava. Não era o cigarro que eu fumava, não era a mulher que eu tinha de adultério, não eram as mentiras que eu pregava. Era o que então? A dívida de Adão. Então, eu vou bagunçar mais a cabeça de vocês. É possível que uma criança que nasceu, sem ter pecado nada, vá para o inferno. Acho lindo isso. Eu vejo lá dentro, subconsciente. Porque nós nascemos condenados. Exatamente. O que nós temos de direito é inferno.
Então, o que é graça? Eu receber, é receber aquilo que eu não mereço e não receber aquilo que mereço. Isso é graça. Eu acho legal quando você fala assim, não, mas a pessoa tem que batizar, tem que mudar a vida dela, ela tem que ter uma vida melhor. Sim. Dá um tempo aí, calma aqui nessa parte. Não para se salvar, não para ter direito à salvação. Ela tem que fazer isso aí depois para ter direito ao reino. Porque a senhora tem que entender, e eu tenho que entender, todos nós temos que entender, que nós não somos tão simples, nós somos uma pessoa complexa. Nós temos uma alma, nós somos alma, temos um espírito e temos um corpo. E Deus precisa atingir essas três partes do homem, que formam o homem: o espírito, a alma e o corpo. O espírito, que é o que é alcançado pela fé. Então, quando você é salvo porque creu, é esse espírito que foi salvo. E o que aconteceu? Nesse momento que a pessoa levantou a mão e aceitou Jesus, o espírito dela estava morto. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele sai do interior de Deus e vem morar dentro do espírito dela. E aí acontece o novo nascimento. O espírito que estava morto renasce. O espírito humano que estava morto, ele vai ser ressuscitado, vai nascer de novo, porém, colado com o Espírito de Deus. E agora não é mais espírito humano, é o Espírito divino que vem habitar dentro de você. A sua alma ainda não está salva. O seu corpo ainda não foi salvo, só o seu espírito. Agora, em hipótese nenhuma, essa pessoa que foi salva no espírito vai para o inferno. Pastor, ela vai para onde? Calma aí. Eu só preciso que você entenda que para o inferno ela não vai. Se ela morrer nesse estado que ela está, quando Cristo vier ressuscitar a igreja, ele também será ressuscitado. Mas o problema está na alma, porque a alma ela não é salva pela fé. Pastor, então a alma é salva por quê? A alma ela é salva pelas obras. Para me salvar minha alma, eu preciso fazer isso aí: se batizar, largar o pecado. Isso. Não é isso? É. E essa salvação na alma, eu posso perdê-la. Verdade. Só que essa salvação na alma não tem nada a ver com o inferno. Porque pela alma, tudo que eu faço para salvar minha alma, eu recebo uma recompensa. O reino é recompensa. O inferno, o livre do inferno, é graça. Ninguém que foi livre do inferno porque deixou de fumar, porque se batizou, porque dizimou, porque veio para a igreja. Quando eu falo isso nos lugares que eu vou, onde tem outros crentes, eles falam: para com isso, você vai destruir a igreja. Eu falo: para Cristo te salvar, você nem precisa vir para o culto. Ou você acha que quando você vai lá na rua Cracolândia e prega o evangelho lá e a pessoa aceita Jesus, ele não foi salvo? Ou você acha que quando alguém está pregando na televisão e fala assim: você que está em casa, levanta a mão agora e confessa a Jesus, você acha que essa pessoa que levantou a mão de verdade não foi salva? Ela não estava na igreja. Ou você acha que quando a gente vai fazer um trabalho no presídio, os pastores pregam no presídio e mandam a pessoa aceitar Jesus, ela não foi salva? Ainda não tinha igreja e Jesus já salvava, porque quem salva é Jesus, e Jesus é uma pessoa, não precisa de parede para salvar. Calma aí. Eu preciso desconstruir o que está na sua mente, derrubar o barraco, deixar o terreno legal, bater a fundação para levantar um prédio novo. Você vai glorificar mais a Deus quando você entender isso.
Você sabe por causa de quê, minha irmã? Sim, amado. Se a gente acreditar, se isso fosse verdade, quando chegasse lá em cima no céu, a gente entrar lá em cima assim no céu, e você olhar para o irmão do lado e falar assim, ele foi salvo? Não fez nada. A gente ia olhar para as nossas obras e ia se vangloriar. De quê? Não, eu estou aqui, eu estou falando por mim. Eu tenho 25 anos que eu caminho de verdade na presença de Deus. Eu nasci no berço evangélico, fui criado na Batista, mas eu tenho 25 anos que eu estou pregando a palavra de Deus e trabalhando a palavra de Deus. Eu devo ter 5 anos. A igreja tem 5, né? Eu devo ter 5 anos que eu fui salvo. Estou? 25 anos que o senhor está pregando a palavra. Por que eu falo com você que eu tenho 5 anos que eu fui salvo? Hã? Não, até porque antes eu falava assim, ainda bem que Deus me tem, né? Fumo, bebo, roubava, mas falava que não roubava. Então eu achava que eu era salvo porque o bicho passava. E eu achava que era em vão pregar para uma pessoa, um homossexual, uma lésbica. Se eu soubesse que a pessoa estava no segundo casamento, eu falava assim, não vou nem gastar meu tempo com ela. Nossa. Não está salvo mesmo. Porque eu falava assim, acho difícil ela largar o marido que tem, ou a esposa, para ficar sozinha para servir Jesus. Então vai para o inferno, então nem vou pregar. E eu não conseguia amar as pessoas. Por que eu não conseguia? Porque eu via uma grande dificuldade dela fazer o que eu estava fazendo.